Mas vocês sabiam que todos nós já cometemos algum tipo de erro? Sabiam que todos nós já pecamos contra Deus e contra as pessoas? E que o pecado é algo que separa Deus dos seres humanos? Elas parecem prestar atenção. Vocês sabiam que nós já nascemos com uma dívida com Deus que não temos como pagar? Dívida, tio? Qual? Elas ficam sem entender. Vocês se lembram que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles deixaram de ser amigos de Deus? Na verdade, eles se tornaram inimigos de Deus, porque Deus é santo e não se mistura com o pecado. É como água e óleo no mesmo copo. O que acontece quando colocamos água em um copo e depois colocamos óleo? Eles não se misturam. Eu já aprendi isso. Já fiz esse experimento. Kim responde contente por saber. Bom demais, Kim. Você está certo. Esses elementos não se misturam em nenhum momento. E o que isso quer dizer, tio? Clarinha, já ansiosa, tentava entender. Vocês já ouviram dizer que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade? Para pagar pelos nossos pecados? Sim, tio Edmar. Minha mãe sempre diz isso. Explica o que isso quer dizer, tio. Bom demais essa pergunta, Clarinha. Tio Edmar fica contente. Quer dizer que a única maneira do ser humano voltar a ter amizade com Deus novamente era se alguém que nunca tivesse cometido nenhum pecado morresse levando todo o castigo e condenação do pecado sobre si. Isaías 53, 5 e 6 diz: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vocês conhecem algum humano que nunca tenha cometido nenhum pecado ou erro? Sim, Jesus. Elas dizem em coro. Jesus é perfeito e santo. Nós aprendemos isso. Bom que vocês já sabem tanta coisa importante sobre o nosso amado Jesus. É isso mesmo, crianças. Romanos 3,10 diz: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou do pecado. Ele pagou nossa dívida com Deus Pai. Agora, não estamos mais debaixo da condenação do pecado e nem da morte eterna. Isso significa que o pecado de Adão e Eva, que todos nós herdamos, já foi pago na cruz de Cristo. Jesus, que é santo e perfeito, se tornou pecado em nosso lugar, quando morreu na cruz, para salvar os seres humanos da condenação eterna e nos tornar novamente amigos de Deus Pai. Que legal! Como Jesus é bom! Jesus só fez coisas legais. 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, crianças, foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus Pai. Com isso, Deus Pai novamente nos aceitou como seus amigos. Já não existe mais barreira que nos separa de Deus. É por isso que hoje podemos orar e falar com Deus. Podemos ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Aprender e viver seus princípios e ensinamentos. Sermos amigos dele outra vez. Isso não é bom demais? Sim, é bom demais. Elas concordam, imitando o tio Edmar. Se outra pessoa fizesse alguma coisa, era nenhum tipo de pecado ou injustiça. Nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado. Mas Jesus se sacrificou em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz satisfez a justiça de Deus Pai. Aquela conversa de tio Edmar com as crianças deixou as meninas pensativas. Nós estamos arrependidas por quebrar a maquiagem da mamãe e fugido para não contar para ela. Duda fala de cabeça baixa. E como resolver isso? Tio Edmar pergunta. A gente precisa voltar para casa, confessar nosso pecado e pedir
pedir perdão. A tia Regina vai ficar brava com a gente. Clarinha parece triste. Que bom saber que vocês estão arrependidas do erro cometido e dispostas a se retratarem com a dona Regina. É importante saber que Jesus sempre acolhe o pecador arrependido e nos ajuda a sermos pessoas melhores. E aí, você gostou dessa história? Então não deixe de compartilhar com seus amiguinhos, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, o Fundamentos Kids. Você também pode assistir quantas vezes quiser para aprender mais sobre Jesus. Não se esqueça de conferir. Vocês ouviram, né? Se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, tá bom? Se você não fazer isso, você vai perder todos os vídeos novos meus. Então tá bom. Tchau. Fui.